muito bom dia para você. Tem Brasileirão na data FIFA com o duelo entre Atlético Mineiro e Fortaleza em jogo atrasado da 16ª rodada. Por aqui, a Federação Paulista divulgou o Paulistão 2026 no melhor estilo Liga dos Campeões, com um grupo único e muitos clássicos. No Rio de Janeiro, o STJD marcou o julgamento de Vitor Roque para a próxima segunda-feira. No São Paulo, o meia Oscar desmaiou durante bateria de exames após alteração cardíaca e está internado em hospital na capital paulista. Na Baixada, Neymar ligou para Vojvoda e colocou panos quentes após destempero no Maracanã. E na seleção, Carlo Ancelotti mandou recado para Endrick e segue firme na preparação para os 2 últimos amistosos do ano. A expectativa é grande, não só minha como de todos os jogadores. Eu acho que ainda não tem nenhum jogador com vaga garantida, o único que tem é o Ancelotti. Mas depois vai ficar a decisão final para ele, porque tem muitos jogadores com muita qualidade e eu acho que ele vai ter dor de cabeça para selecionar os 23. O Paulistão 2026 será um desafio muito grande para as equipes que estarão disputando. Se nós percebermos o grupo, né, que estava no B, são equipes extremamente competitivas, como Mirassol, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, São Bernardo, que teve seu acesso conquistado nessa temporada. Eu realmente sou privilegiado de poder fazer parte de um clube tão acolhedor como o Atlético. A história continua, isso aí. Obrigado. Se o Oscar estiver bem e apto para jogar, nós contamos com ele na temporada de 26. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto a jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão do Oscar. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado, então nós vamos aguardar. Olha, eu fico triste com uma notícia como essa para qualquer atleta, para qualquer jogador de alto nível, qualquer pessoa que pratique esportes. É muito ruim você ter um abalo como esse, cardíaco. O doutor Marco Aurélio Cunha, que é médico, vai explicar tudo aqui ainda hoje no Jogo Aberto. Mas eu quero dar o bom dia para o Cicinho e justamente falar sobre esse assunto. O São Paulino aguarda pelo Oscar há muito tempo. Foram muitas lesões, várias lesões no ano de 2025. E agora aparece esse problema cardíaco que, inclusive, poderia até abreviar a carreira do atleta, que eu particularmente espero que não aconteça, Cicinho. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É uma triste notícia para o torcedor são paulino e para quem gosta de futebol, né? Porque aí vai além de torcida, de equipe. Então, a gente lamenta, é algo assim que já demonstraram que é grave, né? Então, é uma decisão pessoal, né, Renata? É Oscar com a família, mas a nossa torcida é para que ele não encerre, porque ele tem muito a contribuir com o São Paulo ainda. Boa, Cicinho. Edu Dracena, bom dia para você. O Neymar ligou, conversou com o Vojvoda, acho que explicou ou pediu desculpas pelo destempero, pelo petit que ele deu no Maracanã no último final de semana. E agora, mais ainda importância para o Santos, que precisa do resultado contra o Palmeiras? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É claro que o momento do Santos é um momento de união, porque é um momento que é de dificuldade, onde qualquer situação pode prejudicar, principalmente no andar da carruagem no Campeonato Brasileiro. Então, qualquer coisa que vier para atrapalhar é ruim. Agora, tendo essa atitude, reconhecendo o erro, eu acho que isso é válido e parabéns pela atitude. Ronaldão, seleção brasileira na pauta, mas temos jogo pelo Campeonato Brasileiro atrasado da 16ª rodada e a partida é Galo e Fortaleza. Olho na zona do rebaixamento, olho na Libertadores também. Isso, menina Renata. Bom dia a você, a esses cavalos também. E o Hulk, né, comemorando aí os jogos com a camisa do Galo também. Isso é muito legal. São números. Fez o gol de número 500 com a camisa do Galo. São números impressionantes. Eu queria ver se embaixo no número de pênalti. Não só no Galo, na carreira, né, do Hulk. Sim, eu queria ver embaixo o número de pênalti que ele bateu pelo Galo também. Seria legal, né? Mas não conta como gol? Agora, se o Fortaleza ganhar e beber na... Ai. Azedou, hein? Então, eu preciso falar para quem
quem vai a minha torcida nessa noite? Não, né? Não, né? Não, então. Necessidade, Brasil. Vai sofrer hoje. Vai sofrer hoje. Eu sempre digo que torcida é uma só, mas pontualmente você precisa puxar mais para um lado aqui, outro Torcer, né? ali. Torcer, né? Ai, ai, ai. O ciclo anterior foi um trabalho praticamente de 8 anos ali com o Tite, e nessa nova fase foi diferente, foi muito altos e baixos, mais baixos do que altos, com mudanças constantes de treinadores, então acho que acabou atrasando um pouco o nosso processo. Mas agora com a chegada do Ancelotti, ele tem mudado um pouco, tem trazido a mentalidade dele vencedora para os jogadores, é o pouco que eu compartilhei com ele nos dois últimos dias. Notei isso. Então é muito bom trazer essa experiência dele, essa mentalidade de campeão que ele tem e todos os títulos que ele ganhou com os clubes em que ele passou. Acho que é muito importante, principalmente para os garotos jovens. Então acho que nós temos um grupo muito bom, com grandes atletas, que precisa de um pouco mais de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador. É claro que o treinador também está testando novos nomes, novos jogadores. Sempre gera grande expectativa, né? Agora que está muito perto da Copa do Mundo. É claro que eu fiquei as últimas convocações sem vir por conta de lesão, mas a minha expectativa é grande, não só minha, como de todos os jogadores. Eu acho que ainda não tem nenhum jogador com vaga garantida, o único que tem é o Ancelotti. Mas depois vai ficar a decisão final para ele, porque tem muitos jogadores com muita qualidade e eu acho que ele vai ter dor de cabeça para selecionar os 23. O sentimento assim de voltar a ser convocado depois de 3 anos assim fora é uma sensação nova assim, vivendo novamente isso de como se fosse a primeira vez de chegar, vir aqui, ver sua roupa no quarto, sua mochila, abrir e ficar realmente olhando assim, ter essa sensação assim de primeira vez é muito, muito legal. A reação de famílias e amigos também é muito legal assim, ver essas pessoas que estão no dia a dia se alegrarem assim com você é bem legal. As expectativas são sempre as melhores, mas quando se trata de seleção brasileira. Como o Ederson falou anteriormente e o Mich também sempre fala, a mentalidade sempre vencedora, ainda mais quando se trata de Brasil. E, infelizmente a gente não ganhou o Senegal no último amistoso, e tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas estamos nos preparando fortemente e focado para, se Deus quiser, fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo. É claro que a concorrência é muito grande, a gente olha para o lado e vê nessa convocação Fabinho, Casemiro, Bruno, o Paquetá. Eu acho que é um prazer, né? É um prazer servir o meu país, é um prazer estar com eles. Eu acho que essa troca que a gente tem é muito boa. Claro que sou mais chegado de um, de outro, mas eu acho que o respeito acima de tudo, eu sempre procuro saber como é que sempre procuro perguntar, e eles sempre são muito transparentes comigo, me ajudando desde quando eu cheguei aqui na seleção. Então acho que essa troca de experiência com o pessoal que está chegando agora, acho que nos facilita muito a desempenhar melhor o nosso papel. Ele tem feito o que ele fez nos outros clubes, né, que ele passou, o trabalho que ele teve é passar confiança para os jogadores, deixar todo mundo muito à vontade para aproveitar a característica de cada jogador na sua melhor posição. Ele sempre fala pra gente que quer ver o povo brasileiro feliz, voltar ao futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa do Mundo, que é o nosso maior objetivo. De volta com o jogo aberto nesta quarta-feira, de olho na seleção, na partida atrasada entre Atlético e Fortaleza. Notícias de Oscar no São Paulo, julgamento do Vitor Roque no Palmeiras. Tem tudo sobre o Timão se preparando para o clássico contra o São Paulo. E tem Ronaldão. E já Santos e Neymar, hein? Ixi, Maria, o bicho vai pegar aqui, hein? Ronaldão, o assunto agora é o Peixe, essa posição incômoda na zona do rebaixamento, a preparação para o clássico diante do Palmeiras na Vila e o pedido de desculpas do Neymar para o técnico Vojvoda. Tudo isso e muito mais agora. O mesmo drama de 2023 é visto e principalmente sentido 2 anos depois.
Faltam apenas 6 jogos para o fim do Brasileirão Santista e o Peixe sofre no Z4. Na tabela é o 17º, com 33 pontos, 2 atrás do Vitória, primeiro time fora da zona e 1 à frente do Juventude, que é o 18º. Tem 2 meses de Santos. A crise do Santos já tem uns 2, 3 anos. Né? Então não tem crise nova aqui dentro. Né? A crise de 2 anos atrás, baixado, jogado Série B ano passado, esse ano está se remontando. E é natural. Se em 2 meses não for resolver todo o problema do Santos, aí não é profissional, aí é mágico. E mágico ninguém é. Nem mesmo Neymar. A situação é conturbada e as reações do camisa 10 contra o Flamengo geraram consequências negativas dentro do elenco. Depois da repercussão, Neymar ligou para Vojvoda e admitiu ter exagerado nas reclamações. O meia explicou que estava nervoso com a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio e ainda elogiou o trabalho do comandante argentino. Os caras falam que esse aqui é o único que pode falar com o árbitro. Você vai falar com ele, ele tira as costas e sai correndo. Você vai falar com ele, ele te ameaça. Então é muito complicado. Eu tomei o amarelo porque ele me ameaçou. Ele falou, se você chegar perto de mim, eu te dou o amarelo. Eu falei, não posso falar com você? Então acho que isso tem que ver. Mas eu retifico, a arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. Mesmo com tantas polêmicas, estrelas do mundo do futebol seguem ao lado do menino Ney. No paddock da Fórmula 1, conversamos com Sérgio Agüero e Alexandre Pato. Se eu sou Ancelotti, sim, Neymar para mim tem que estar. Se eu sou Ancelotti, levaria Neymar para a Copa. Mesmo que esteja no banco, tem que estar do mesmo jeito, porque é um jogador que impõe muita presença ao rival. Então, jogadores desse nível têm que estar. Os jogadores desse nível, para mim, sempre têm que estar. Neymar sempre vai fazer a diferença. Ancelotti é um treinador mundialmente muito forte. Ele é a estrela. Eu acho que dá um bom match. Mas se o Ancelotti quiser me chamar também, eu estou à disposição. Neymar e celebridades à parte, voltamos à realidade. Dos últimos 6 jogos do Peixe, 4 acontecem em casa, mas essa não é uma boa notícia. Além de ser o penúltimo do retorno, o Santos tem a segunda pior campanha como mandante, com apenas 5 vitórias em 15 partidas. Eu e meus jogadores precisamos de nossa torcida, principalmente na Vila Belmiro. Eu compreendo a situação. Quando termina o jogo, eles vão avaliar a ver se fizemos bom jogo, se não, me entende? Mas durante o jogo, eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Desses 18 pontos em disputa, são 3 jogos contra equipes do G4 e outros 3 diante de times da parte de baixo da tabela, sendo 2 confrontos diretos. Depois do Palmeiras, sábado na Vila, pagando aquele jogo atrasado da 13ª rodada, quarta que vem, Mirassol em casa de novo. Aí, Internacional fora, jogo de 6 pontos, Sport em casa, Juventude fora em mais um confronto direto e fecha o campeonato na Baixada contra o Cruzeiro. Para piorar, o Santos tem apenas 2 vitórias conquistadas nos últimos 14 confrontos. Mas calma que nem tudo está perdido contra o rival alviverde. Essas 2 vitórias foram em clássicos na Vila Belmiro, contra São Paulo e Corinthians. Pelo menos um alento numa semana tão difícil para o santista. Vamos lá, uma semana decisiva para o Santos. Esse jogo atrasado pode melhorar a condição santista na tabela. Só que o Palmeiras tem muitos desfalques para essa partida. Não vai ser aquele Palmeiras completo, que mesmo completo, por exemplo, não venceu o Mirassol. Então o Santos tem esse jogo, primeiro de uma série de decisões. E eu começo com você, Ronaldão. Comigo, bebê. Teve esse pedido de desculpas do Neymar para o técnico Vojvoda. Se encontraram, ainda que precisou ligar, a gente estava aqui tentando entender isso aí, não sei se é folga, enfim. Mas é aquela história, o Santos agora precisa juntar todas as forças para buscar uma vitória diante do Verdão. É isso, eu vou na sua linha de raciocínio, que você já explanou um pouquinho para mim, e o Edu também. Porque o Edu falou o seguinte, o momento não é de discordância no grupo e nem saber esquema tático, é todo mundo abraçar a mesma causa, que é sair fora desse desconforto. E o Santos já teve inúmeras oportunidades. Essa aqui é a última, eu acho. Ainda mais pegar um time do Palmeiras totalmente desfalcado. Você jogando em casa, com o Neymar, com a torcida. É a última chance. Não pode desperdiçar. Então agora essa ligação, parabéns, Neymar, tem que ligar mesmo.
Não espera o treinador ligar para você, não espera o problema se aumentar, se alastrar. Mas uma perguntinha, quando acabou o jogo no vestiário, não se falaram? É porque a Só cabeça isso que eu queria tá entender. quente, Não, que eu queria quente. entender. Porque assim, quando você tem uma chance rápida, ele tava lá no vestiário? Então, tava ali, acho que ficou aquele negócio, tal coisa. Queria entender. Eu tive um treinador uma vez, eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo, rapidinho. Charlie, rapidinho. O treinador era o Mário Sérgio. Meu Deus do céu, quem que brigava com esse homem? Ninguém. Então, ele estava nervoso e todo mundo, Ronaldo, vai lá falar com ele. Eu falei, eu não vou falar com ele e ninguém se aproxime dele. O bicho deixa esfriar a cabeça. Isso. Espera acalmar, toma uma água, refresca, outro dia é melhor, é sempre melhor. É que numa discussão com a Roberta, eu sempre perco, mas no outro dia quem é que tava com a cabeça? Quem é que tava com a cabeça? Neymar. No seu caso. No caso, era o Mário Sérgio. Ah, mas ele é o treinador, ele é a autoridade máxima. Ele pediu para o pessoal fazer uma certa coisa em campo, não foi feito. Aí ele chegou pro capitão, que era eu. No caso, ele falou, eu vou matar todo mundo, começando por você. Eu falei, calma, Mário, que nós vamos consertar. E é assim que funciona no vestiário. Vamos consertar. E aconteceu isso com o Neymar, ele demorou, mas nunca é tarde. E o Santos precisa recuperar, é isso. Depois dessa historinha, o Santos precisa recuperar agora. O Corinthians ajudou o Santos, ajudou com esse time ruim. Ajudou, Edu. O Corinthians perdeu pro Santos, ajudou. Depois ganhou do Vitória. Acendeu o Santos novamente. E o Santos agora tem essa única oportunidade que é contra o Palmeiras e vocês têm que passar o trator. É isso que tem que fazer, Neymar. Edu Dracena, você também tem várias histórias como capitão, Sim. com derrotas, vitórias, títulos e tudo mais. Agora é uma semana muito importante, se nós pensarmos não só pela tabela, mas por dar uma satisfação para o seu próprio torcedor na Vila e por ser um clássico paulista no Brasileiro. E além de tudo, Renata, a última semana que ele vai ter tempo para trabalhar, porque depois é quarta, domingo, você não vai ter. Só tem o tempo de recuperar os atletas para o próximo jogo. Agora, é um momento de união, é um momento, independentemente do que aconteça ali, se houve discussão, se houve alguma rusga com qualquer um, agora não importa, meu. Deixa a vaidade de lado, deixa qualquer coisa de lado e foca no principal, que é o Santos, porque o Santos é maior do que todo mundo. Então, todos os jogadores que estão ali, comissão técnica, diretoria, entendeu? Tem que entender que o Santos não pode estar vivendo um momento como esse. E esses jogadores e essa comissão técnica e a diretoria que colocou o Santos nessa situação. E eles têm o dever de tirar o Santos dessa situação, porque restam 6 jogos. No mínimo, o Santos tem que ganhar 3 jogos para sair dessa situação. Muito bem, por mais oportunidades como essa, de trocar ideias, conversar, bater papo com o nosso Felipe Killing ao vivo, diretamente de São Paulo para Londres. Olha, eu tô vendo que não tem ninguém treinando ainda, tá todo mundo calmo, mas o Killing já está a postos, pronto para informar tudo da seleção do Ancelotti e da nossa seleção brasileira. Killing, tudo bem? Chega mais, o espaço é todo seu. Good morning, Renata. Good morning. Bom dia a todos aí que nos acompanham no Brasil. E olha só, céu nublado por aqui, coisa rara na Inglaterra, mas daqui a pouco os jogadores vão aparecer para nadar, porque a previsão é que o treino comece às 11h45 da manhã, horário de Brasília. A gente vai ter a oportunidade de acompanhar os primeiros 15 minutos. De mais cedo, assim como ontem, aconteceram as entrevistas coletivas no hotel em que a seleção está hospedada, no norte de Londres. O Ederson falou com os jornalistas, um goleiro experiente que esteve na outra Copa do Mundo, fez o ciclo com o Tite, está agora nesse ciclo com o Ancelotti, sofreu algumas lesões, foi cortado 5 vezes, né? Então foram lesões em momentos cruciais de convocações para a seleção brasileira, mas o Alisson não está aqui, também tem enfrentado alguns pequenos problemas de lesões, então ele tem a oportunidade de mostrar serviço e, ao que tudo indica, deve começar a partida contra Senegal como titular. O outro jogador que conversou com os jornalistas foi o Andrei, que é um volante do Chelsea, que não tem sido muito aproveitado, mas o Andrei também está disputando posição com o Caicedo e o Enzo Fernandes, 2 volantes extremamente competentes. Tá difícil para ele. O Andrei parece ser um que o Ancelotti gosta. A gente vai olhar com muita atenção esse jogador do Chelsea. A grande dúvida é se o Ancelotti vai levar a campo contra Senegal um Brasil para frente, naquele esquema 4-2-4, ou um esquema 4-3-3 que não deu certo contra o Japão. Bom, a gente preparou uma matéria falando sobre as últimas informações da seleção brasileira. Vamos assistir.
Você consegue escalar os 11 titulares da seleção brasileira? A resposta, muito provavelmente, é não. Até o Ancelotti parece não ter definido ainda, ou se definiu, não revelou. Claro que já existe uma espinha dorsal. No gol, por exemplo, o Alisson parece ser o favorito, mas tem enfrentado alguns problemas de lesão. Ederson, hoje no Fenerbahçe da Turquia, também parece agradar. Minha expectativa é grande, não só minha como de todos os jogadores. Eu acho que ainda não tem nenhum jogador com vaga garantida, o único que tem é o Ancelotti. Mas depois vai ficar a decisão final para ele, porque tem muitos jogadores com muita qualidade e eu acho que ele vai ter dor de cabeça para selecionar os 23. Esse é um grupo que está ganhando corpo e identidade. Acredito que com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo um padrão de jogo, né? E encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos já até a Copa do Mundo, então todo mundo tem que entrar já no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando. Nós temos um grupo muito bom, com grandes atletas, que precisa de um pouco mais de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador. É claro que o treinador também está testando novos nomes, novos jogadores. Então é muito bom trazer essa experiência dele, essa mentalidade de campeão que ele tem e todos os títulos que ele ganhou com os clubes em que ele passou, eu acho que é muito importante. Tem jogadores mais experientes e jovens que querem espaço. O Andrei não tem sido muito utilizado no Chelsea, então mostrar serviço aqui com a seleção é fundamental para ser bem avaliado. Eu acho que sempre foi um sonho, né? Disputar primeiramente uma Copa do Mundo, acho que é o sonho de todo menino brasileiro, ainda mais o meu, que eu cresci no mundo do futebol, desde os meus 4 anos eu jogo futebol, então eu tenho que trabalhar primeiramente para poder estar na Copa do Mundo. Falta pouco para a Copa do Mundo. O ciclo do Brasil foi conturbado e cheio de mudanças. Ancelotti assumiu há cerca de 6 meses e está buscando atalhos. Fabinho, que não era chamado desde a Copa do Catar, é uma das surpresas. O sentimento assim de voltar a ser convocado depois de 3 anos assim fora é uma sensação nova assim, vivendo novamente isso de como se fosse a primeira vez de chegar, vir aqui, ver sua roupa no quarto, sua mochila, abrir e ficar realmente olhando assim, ter essa sensação assim de primeira vez é muito legal. Até quem ainda não foi convocado por Ancelotti sonha com uma vaga na Copa. Sem muitas chances no Real Madrid, Endrick deve ser emprestado ao Lyon até o fim da temporada, no meio do ano que vem. E o treinador já deu o recado, ele precisa jogar. Sí, he falado con él al principio de la temporada. Él estaba lesionado, ahora está bien, ha vuelto. Él tiene que pensar con su entorno lo que es mejor, hablar con el club, lo que es mejor para él. Endrick es muy joven, no va a ser o seu último mundial. Él puede hacer el Mundial 2026 porque tiene la calidad para hacerlo. Va a poder hacer el Mundial 2030, también 2034, puede ser 2038. ¿no? Sí. Entonces, muito jovem, né? Creo que para él es importante jugar, voltar a jugar y mostrar sus calidades. Essa possível transferência agora do Endrick, saindo do Real Madrid para o futebol francês, jogaria no Lyon, ainda não está confirmado, mas pode acontecer. E ele já mandou esse recado para o Endrick, que ele, até pela idade, pelo talento, não só pode jogar a próxima Copa, como outras, a de 2030. O Ancelotti, mais do que qualquer pessoa, conhece o Endrick. Ele não precisa de referências, não precisa, vou chamar o Endrick para testá-lo. Isso é desnecessário. Cicinho, a gente sabe que é um jogador que tem qualidade, é jovem e precisa de protagonismo, precisa aparecer mais. Uma mudança pode fazer bem para ele. Exatamente, Renata. E não pode ficar preso a status, né? Tô no Real Madrid, qualquer outro time que eu for é menor. Mas você já teve esse status, né? Eu já tive de Galáctico, verdade. Só e isso, é legal, né, Cicinho? E acabei perdendo espaço depois que se desmanchou os Galácticos. Aí o Galatiquinho aqui teve que sair. E eu optei para ir para Roma. Então eu fui para Roma, na época o Mijatovic falou, você é o primeiro jogador que ia sair do Real Madrid. Mas só que eu não ia ter espaço, então eu optei pela saída e fui para Roma há 5 anos, muito feliz. Então eu acredito assim, que para a carreira do Endrick, ele é um jogador que não pode ficar no banco. Então ele indo para outro clube, ele vai chegar com moral, então vão ter mais paciência para ele jogar e sem sombra de dúvida ele será o futuro também atacante da nossa seleção.
Dá tempo ainda para a Copa do Mundo, Rona, na sua opinião, para o Endrick ser confirmado? Recarregar a rota. É isso que ele precisa fazer, o staff dele também, porque onde ele chegou, não é possível o cara querer sair do Real Madrid. Então ele tem que brigar para isso. Ah, tudo bem, então eu vou embora. Se for uma coisa bonita, quase que eu chorei aqui, galáctico, não sei o quê. Aí eu fui pro Roma, fiz a minha carreira e tal. Mas esse moleque chegou no auge. Ele tem que estar ali por muito tempo e brigando. É isso que ele tem que fazer. Não brigou para sair, não brigou para estar lá. Você acha que o Endrick já atingiu o auge? Eu acho que ele está longe, ele é tão talentoso. Imagina o Endrick no auge. Não, ele lá chegou com no 24, auge. 25 anos. Ele não atingiu o auge, ele chegou no auge. Porque o Real Madrid, para todo mundo, é o auge. Ou não? O Corinthians, para mim, foi o meu auge, Bebedo. E o Corinthians é a referência. Quando eu cheguei lá no profissional, era uma vida no leão por treino, por jogo. O jogo era jogo, treino era jogo, o jogo era guerra. É isso que ele tem que fazer. Agora é só desfile, é só roupinha, é só não sei o quê, é telefone. Mas é duro, né, Ronaldo? Quando o cara se sente desmotivado, desprestigiado, principalmente pelo treinador. Recalcula a rota, velho. Pelo treinador, porque parece que o Xavi não gosta realmente dele, porque não coloca nem um minuto. Quando coloca ainda parece para queimar o menino. Então, de repente, ele buscando ares novos, com ares, de repente, chega com confiança, com moral. Qualquer outro time que chegar, ele vai ser valorizado. Sim. Então, você se torna, queira ou não, saído do Real Madrid, a idade que ele tem, jogador a nível de seleção brasileira, ele vai chegar sendo o cara. Sim, então, ele desembarcou lá, ele desembarcou no Real Madrid. Vocês vão lembrar aqui comigo, um frio desgramado, ele com blusinha, quer dizer, o staff dele deixou ele a pé. E quem que ele era? O fã do Bob não sei o quê? Bob Shelton, Bob não sei o quê. Engraçado, né? O Vitor Roque, jovem no Barcelona, e o Xavi não gostava dele, no futebol que ele estava praticando, mesmo sendo promissor. E agora ele se recuperou totalmente, está na seleção brasileira pelo Palmeiras. Já o Endrick, com o Xabi Alonso também tá tendo essa resistência. Que engraçado isso. Mas eu acho assim, é muito jovem ainda, né? Tem tempo. Eu acho assim, que de repente poderia arrumar um clube de repente um pouco maior, na minha opinião. Ir para um Lyon na França, eu acho que de repente para o Endrick não seria também tão adequado. Uma opinião, né, claro, de fora. Vamos voltar para as nossas terras, falar de Brasileirão, jogo atrasado da 16ª rodada. É o encontro entre Atlético Mineiro e Fortaleza na casa do Galo. Pode ser uma das últimas chances para o Leão conseguir se salvar. E para o Galo, é uma oportunidade de entrar numa zona bem mais confortável da tabela. O Atlético vive a sua remontada sob o comando de Jorge Sampaoli. Finalista da Copa Sul-Americana, perdeu apenas 2 partidas nos últimos 10 jogos do Brasileirão. E na última rodada, venceu de virada a equipe do Sport. Uma vitória para poder encerrar um assunto chato. Com essa vitória em cima do Sport, o Atlético chegou aos 43 pontos. Agora, com esse jogo atrasado, pode ultrapassar os mágicos 45 e também ultrapassar o 8º colocado São Paulo. Estamos pensando que ahora con este triunfo estamos a 2 puntos del 8º puesto, que es clasificación directa a Libertadores. Yo particularmente quiero que Atlético esté lo más arriba posible en Brasileiro para lograr una clasificación directa a Libertadores. Para este jogo contra o Fortaleza, Sampaoli poderá contar com o retorno de Bernard e Juan Tressoldi, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já Júnior Alonso, Ivan Roman e Alan Franco ficarão de fora, servindo as suas seleções nesta data FIFA. Já o Fortaleza, na última rodada, saiu na frente do placar com um belo gol e viu essa vantagem cair por terra, no lance que viralizou no fim de semana. Um pontinho apenas para uma equipe que está a 5 pontos do 16º colocado. Nós temos um partido pendiente e que isso nos dê a possibilidade de sumar e seguir achicando essas distâncias. O zagueiro Brites, o meia Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro ficam de fora, suspensos pelo 3º amarelo. Talvez uma oportunidade para a lei do ex na Arena MRV de um atacante que conhece bem o elenco alvinegro. É o Leão lutando para fugir do buraco na casa do Galo. Agora vamos comentar, então, projetar essa partida entre Galo e Lion. Começo com você, Cicinho. Olha, eu acredito muito na vitória do Atlético Mineiro e, na minha opinião, o Fortaleza já pode começar a fazer as malinhas e pensar no ano que vem, Renata. Eita! Sim, nós estamos falando, o Fortaleza, perdendo hoje para o Atlético Mineiro, vão restar 5 rodadas. Ele chega no máximo a 45 pontos. Você acha que ele vai ganhar os 5 últimos jogos? O jogo da vida é hoje. Mas então, o jogo da vida. E o momento do Atlético Mineiro é bom. O Hulk retomou o bom futebol. O Sampaoli deu uma motivação diferente para esses caras que eles estão vivendo. A expectativa da final
da Sul-Americana. Então, assim, tudo conspira contra o Fortaleza. E acho muito difícil uma vitória do Fortaleza. Uma pena, porque é um time muito bem organizado, mas já é pensar no ano que vem a segunda divisão. Edu tem 7 desfalques do Fortaleza, inclusive no ataque cogita-se a presença ou do Daverson ou do Lucero. Se a gente for pensar no Galo, alguns convocados, como o Júnior Alonso, servindo no Paraguai, o Ivan Roman, que é muito jovem, mas já está na seleção chilena, também no meio-campo ele vai ter mais gente também fora. Então, realmente, o Alan Franco, né, com a seleção do Equador. Realmente, todo mundo tem problemas, mas é na casa do Galo e o momento é favorável. Favorável, Renato, e vem de 4 jogos sem perder. Eu acho que isso é mais importante, né? Nos últimos 4 jogos, o Atlético ganhou 4, empatou 1. Ao contrário do Fortaleza, os últimos 4, ganhou 1 e empatou 3. Então, acho que vai ser um jogo, assim, nervoso. Acho que cada um com as suas expectativas, cada um com as suas táticas. Mas eu acredito muito que o Atlético Mineiro vive um momento melhor. Conseguiu fazer uma virada importante diante do Sport, perdendo de 2-0. Então, eu acredito que o Atlético chega de uma forma mais tranquila para jogar esse jogo decisivo. Ronaldão, teve uma homenagem importante, 500 gols na carreira do Hulk, atingiu essa marca com a camisa do Galo. E é um jogador que chegou a ser banco de reservas com o Sampaoli. Está sendo dosado, não é? Mas retomou o bom futebol, tem sido participativo com gols e assistências. E é legal você deixar o Hulk assim confortável, né? Porque ele ficou desconfortável até aqui, né? Muitas vezes no banco, né? Muitas vezes até o pessoal fala que ele apita o jogo, que ele briga e tal. Mas ele está sempre correndo e ajudando o Galo. E quando você, sei lá, você lembra de uma data e faz um carinho como esse, o jogador acaba tendo o reconhecimento e fica feliz por estar onde está. Então é legal ver ele feliz. Porque ele bravo é bom não ver, porque ele apita jogo mesmo, né? Ele apita jogo mesmo. Porque o senhor falou que ele apita jogo. Não, vocês falaram aqui que ele apita jogo, que ele vai pra cima. E um cara feliz é um cara feliz. Então, eu espero que o Hulk não faça gol hoje. Deixa o Fortaleza, porque eu quero ver o Fortaleza na primeira série ainda. Eu já hoje não posso dizer o mesmo. Estou do lado contrário do seu. Cuidado, hein, se por um acaso o Galo vencer, passa o São Paulo. Então... Vai para pré-Libertadores. Não tem problema. Falando em São Paulo, ontem uma notícia muito triste. O Planeta Bola ficou estarrecido porque o Oscar, um jogador que tem enfrentado lesões em 2025, problemas físicos, tenta voltar, não consegue, apresentou um quadro cardíaco de arritmia. A gente vai falar daqui a pouquinho com o Dr. Marco Aurélio Cunha sobre o assunto, mas a Gabi Guimarães está no hospital onde o Oscar está internado, supervisionado, fazendo exames, sendo cuidado, e ela vai atualizar toda essa situação. Gabi, para você um bom dia, sempre ótimo receber você aqui no Jogo Aberto, mas a gente está triste com a situação do Oscar, realmente todo mundo foi pego de surpresa, não foi bacana não, viu? É verdade, Rê. Estamos em estado de atenção e mandando as melhores energias para o Oscar. Primeiro, boa tarde. Bom dia ainda para você e para todos que estão ligados com a gente. Falo aqui da frente do Einstein Hospital Israelita, onde o Oscar está internado desde ontem. Ele está na UTI por se tratar de um problema no coração. Para contextualizar para quem nos acompanha, o São Paulo tem feito uma bateria de exames com seus jogadores, um protocolo que é super comum em todos os clubes. E o Oscar, durante essa bateria de exames, apresentou alterações cardíacas. Esse é o termo médico que tem sido utilizado até aqui. O que aconteceu? Durante um teste em uma bicicleta ergométrica, o Oscar passou mal. Ele caiu dessa bicicleta, ficou desacordado, desanimado por alguns minutos, cerca de 2 minutos, pelo que a gente pôde apurar. E aí, é claro, prontamente foi atendido pela equipe médica do próprio São Paulo e também por profissionais do Einstein que estavam lá no CT da Barra Funda. Ele veio de ambulância aqui para o hospital, passou por uma bateria de exames e está, como eu disse, na UTI por causa da gravidade do problema. Quando a gente fala de questão cardíaca, precisa mais desse cuidado realmente. Para trazer ainda mais contexto para vocês, em julho deste ano, o Oscar fraturou as vértebras da lombar
e aí passou por uma outra bateria de exames e naquele momento uma primeira alteração cardíaca já havia sido identificada, mas naquela ocasião o Oscar recebeu um laudo médico que dizia que ele estava apto para jogar. O Oscar se recuperou dessa primeira lesão, depois teve um problema na panturrilha direita e ontem, durante esses testes que o São Paulo tem feito com todos os seus atletas, teve essa intercorrência cardíaca, deu esse susto em todo mundo e veio para esse hospital aqui na Zona Sul de São Paulo. O que aconteceu por aqui? Uma nova bateria de exames, cuidados ao máximo. Ele fez um exame de cateterismo ontem no período da tarde, pelo que eu pude apurar, e uma ressonância no fim da noite, início da madrugada. Os resultados desses exames, Rei e amigos, devem sair nas próximas horas, então quem sabe ainda no Jogo Aberto nós não tenhamos uma atualização sobre o caso do meio-campista São Paulino, melhor dizendo. Fica aqui nossa torcida por uma plena recuperação do jogador. Agora a gente acompanha mais detalhes desse caso, tanto da parte médica e também sobre a possibilidade de uma rescisão contratual. O plano era contar com ele já no próximo compromisso do São Paulo, o clássico majestoso na semana que vem. Recuperado de uma lesão na panturrilha, Oscar vinha fazendo trabalhos com bola, acompanhado pela fisioterapia, e poderia ser relacionado. Mas ontem deu um susto. Assim como em 2024, o São Paulo aproveita esta data FIFA para fazer os exames médicos do elenco. Essas avaliações são comuns e geralmente acontecem na pré-temporada. Mas como o Paulistão do ano que vem vai começar mais cedo, o tricolor decidiu antecipar esse protocolo. Até porque esse ano, com o calendário, nós vamos começar o Paulistão dia 11 e, portanto, a pré-temporada é importante. Então nós estamos antecipando alguns exames. Foi durante uma bateria de exames que o Oscar apresentou alterações cardíacas. Detectou-se uma intercorrência cardiológica do atleta Oscar. Nós, na hora, ficamos surpresos. O meia fazia um teste em uma bicicleta ergométrica quando passou mal. Ele caiu e ficou desmaiado por 2 minutos. Foi socorrido e encaminhado ao Einstein Hospital Israelita, na Zona Sul de São Paulo. De pronta recuperação, a equipe do Albert Einstein lá, com os nossos profissionais, o levaram para o hospital, para o Albert Einstein, e ele está fazendo exames. Falei com ele à tarde, ele interagiu bem com mensagem, está muito bem, e nós agora temos que aguardar um processo de resultado desses exames e desejar a ele uma pronta recuperação. Por se tratar de uma intercorrência no coração, o meia foi encaminhado à UTI. Ele foi submetido a exames e passou a noite no hospital. Em nota, o São Paulo informou que Oscar está clinicamente estável e permanece em observação. A gente está nesse momento com uma única preocupação, que o Oscar fique bem. Depois nós vamos ter as outras preocupações. O camisa 8 tem contrato com o tricolor até o final de 2027. Não está descartada a possibilidade de uma rescisão amigável com o clube e a aposentadoria do jogador aos 34 anos. Se o Oscar estiver bem e apto para jogar, nós contamos com ele na temporada de 26. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto a jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão do Oscar. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado, então nós vamos aguardar. No momento, a saída que importa é a do hospital e com saúde. Mais cedo, pelas redes sociais, Oscar agradeceu o apoio. Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Nesse momento é focar na recuperação do Oscar e que a família dele também fique tranquila, porque os primeiros resultados já são positivos. Agora é ter a avaliação técnica e do diagnóstico do que efetivamente aconteceu. Mas na certeza de que o Oscar vai se recuperar, é o que esperamos. Esse é o desejo de todos, uma pronta recuperação que não seja nada grave. E por isso, nós fomos consultar um médico do programa, um cara que tem muita experiência na medicina esportiva, principalmente, o Dr. Marco Aurélio Cunha, aquele bom dia especial. Ficamos assustados, preocupados e surpresos com o que aconteceu com o Oscar. Eu já vi e li várias notícias, ouvi relatos de ontem para hoje. O que tem de real? Qual é a gravidade? Qual é o problema exato que o Oscar tem? Bom dia a todos, Renata, amigos. Todo quadro de síncope
que é um desmaio, que é passar mal, vamos chamar assim, vamos tentar trazer para a linguagem mais leiga, né? Você desmaiou, tem que investigar, ainda mais sendo um atleta de alto nível, de alta performance, para ver se não há nenhuma patologia associada àquele sinal, sintoma apresentado. Ele, segundo o próprio presidente falou, ele estava fazendo os exercícios para avaliação de saúde, né, cardiovascular, e teve esse mal-estar súbito. Desmaiou, foi socorrido prontamente, havia equipes lá do Einstein, equipes do próprio São Paulo, que imediatamente o socorreram. Aí o que se faz? Leva para o hospital e averigua. Então o que tem que fazer? Tomografia coronariana, eventualmente uma cinecoronariografia, todos os exames laboratoriais possíveis para se identificar a razão desse mal-estar. Muitas vezes não é nada. Existe um quadro muito comum, e no São Paulo eu tive 2 jogadores com isso pós-jogo, com desmaio, palidez, desespero assim de ver a situação, e depois aferido todos os exames, não achou nenhuma causa aparente. Chama síndrome vasovagal, né? O nervo vago é aquele que, o 10º par craniano, ele é que estimula coração, intestino, enfim. Ele que é involuntário, não tem controle automático, ele é involuntário. Então, ele pode ser estimulado e promover uma alteração de baixo débito cardíaco, frequência cardíaca baixa e desmaio, porque ele é o que controla involuntariamente esses movimentos do corpo. E com isso você vai tentar entender o que ocorreu. Muitas vezes é esforço excessivo. Você faz um esforço excessivo, para bruscamente, tem essa situação de transpiração, palidez e desmaio. Isso ocorre com muita gente em muitos lugares. Aí você vai tentar entender por que aquilo aconteceu e afastar arritmias, patologias do coração, isquemia. Se não acontecer nada, Oscar, boa tarde, vai jogar. Não foi nada. Foi só um sintoma, um mal-estar súbito. Pesquisadas todas as outras possibilidades, não se encontra um diagnóstico. Foi assim com 2 atletas que eu tive lá, de alta performance. Fizemos todas as avaliações, não deu nada, voltou à vida normal e é isso que eu desejo para o Oscar. Porque a gente, quando ouve falar num quadro cardíaco, como aconteceu, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso, que ficou afastado, passou um tempo longe do futebol, todo mundo se assusta, ainda mais o Oscar, que não é tão jovem assim, um atleta já experiente, e que o São Paulo vem esperando por ele ao longo do ano, porque ele passou por lesões na vértebra, na panturrilha, teve problemas também. Então, dá para tranquilizar a torcida do São Paulo? Eu, sem estar ao lado do caso, obviamente, eu posso dizer que isso vai dar tudo certo. Porque fazendo os exames, os primeiros exames, como foi dito aqui pelo próprio presidente, estão caminhando bem. Então, é muito frequente acontecer esse tipo de alteração. Ele vinha também de recuperação de uma lesão na panturrilha. Talvez não estivesse sendo submetido a esforços intensos. E quando você faz essas provas cardiológicas, o médico que instrui o teste fala, vai, mais um pouco, vamos, tal, para tentar fazer com que o coração atinja uma frequência máxima para poder avaliar a sua função. Nesse processo todo, talvez ainda ligeiramente destreinado, ele tenha sofrido esse tipo de síndrome vasovagal, que hoje tem um nome mais atualizado, e desmaiado. Aí tem que fazer tudo que é exame. Do que vai acontecer, se Deus quiser, nada vai acontecer e ele vai estar muito bem. Cicinho, tem uma expectativa pelo retorno do Oscar? Nesse momento, até o São Paulo perdeu muitos atletas para o departamento médico, o Oscar é um deles. E é um jogador diferenciado, que se tiver em alto nível, numa condição boa, ele pode ajudar o São Paulo. Então, se não for nada grave, se ele puder estar à disposição, não só agora, mas até na sequência do contrato dele com o São Paulo, seria muito positivo, seria o melhor cenário. Não, sem sombra de dúvida, até porque o Oscar, o desejo dele é conquistar títulos pelo São Paulo, né? E se tem jogadores com a qualidade do Oscar, você não pode se desfazer. Até o Belmonte já deixou claro que se ele estiver bem, já está na temporada 2026. Então isso para o torcedor são paulino é de suma importância, porque o Oscar é um grande jogador. Ainda no São Paulo não conseguiu aquela sequência que os torcedores, né, e que o time precisa, mas é sempre importante. Então, assim, a nossa torcida é para que ocorra tudo bem e o Oscar possa fazer parte aí do elenco do São Paulo no ano de 2026 e ajudar o São Paulo a conquistar títulos.
Olha, sempre enfatizando que o Dr. Marco Aurélio Cunha não é um médico direto do Oscar, não estava lá, mas ele tem um conhecimento, uma experiência, e é isso que ele está trazendo aqui no Jogo Aberto. Normalmente, quando esse tipo de situação ocorre e a constatação é que, ok, era isso, não tem nada mais grave, independentemente de outras lesões, ele já poderia estar, por exemplo, apto para o clássico contra o Corinthians, caso estivesse numa condição física plena? Olha, essa cardioinibição vagal, que é o termo atual, né? É um caso simples. Agora, por todo o componente emocional, por ter feito exames mais invasivos, né? Eu acho que não seria de prudência alguma colocá-lo nesse jogo. Ele está voltando, ele está num processo de recuperação. Então, eu jamais poria o Oscar nesse momento. Mas acho que dentro de 15 dias, 2 semanas e com todos os protocolos cumpridos, né? E ausência de arritmias, ausência de lesões sérias, de obstruções coronarianas, enfim, tudo aquilo que você avalia num coração para falar está apto, ele pode voltar em 2 semanas, se tudo correr bem. Bom, agora, doutor, também tem uma outra questão. Desde ontem, até notícias e fontes vindas do próprio São Paulo falaram que o Oscar estaria avaliando uma eventual aposentadoria, poderia finalizar a carreira dele mais cedo por conta disso. Então não tem nada a ver, né? Se a gente pensar, se o caso se confirmar como não grave, não tem uma coisa, nem dá para fazer essa correlação. Quando você tem um susto, né? Tudo passa pela sua cabeça. Não bebo mais, nunca mais faço isso, né? Então tem esse componente emocional exacerbado, né? De sofrimento, dor, risco. Isso vem tudo à cabeça. Então é natural que essas sensações passem pela mente das pessoas. Mas uma vez abaixada a poeira, vendo os exames, está tudo certo e tal, tenho certeza que ele vai rever isso. Lógico, é um jogador, é muito jovem, você falou de idade, né? Vai ser pai agora. Que bom, né? Mas é jovem, o futebol hoje permite que as pessoas joguem até os 40 anos em boa qualidade. Então é questão de saber o que vale a pena para a vida, você abdicar dos fins de semana, a pressão de resultados, cobranças, isso é outra questão. Mas a saúde em si dá perfeitamente, eu creio, se tudo der certo, não houver nenhum exame contraditório, que ele possa prosseguir a carreira tranquilamente. Edu Dracena, tomara que as notícias sejam positivas assim, já dá um alívio para todo mundo e principalmente para o São Paulo e para o próprio Oscar, que é um jogador que foi contratado com muita expectativa. A torcida acreditou demais nessa volta do Oscar. Renata, e assusta, né? Ainda mais um jogador de alta performance, né? Ter esses sintomas, né? E a gente que passou por várias baterias de exames, né? Quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou desmaiar aqui e tal, por causa dos exames que a gente teve. Mas espero e a gente torce muito para que o Oscar possa ter uma pronta recuperação. Né? Ele é um cara importante, sim, por tudo que ele já fez no futebol. O São Paulo precisa de um jogador de qualidade como ele. Então, ele estando pronto, estando apto para jogar, o São Paulo vai ganhar muito com a presença dele. Muito bem, na sequência, muito mais Jogo Aberto, essa situação do Oscar, falar de Palmeiras, Corinthians, Seleção Brasileira, Neymar. Tá acabando o ano mesmo, já anunciaram as regras, as novidades, tudo referente ao Campeonato Paulista do ano que vem, 2026. E aqui com Marco Aurélio, Edu, Cicinho e Ronaldão, a gente mostra essas novidades. Eu quero gritar gol! O novo calendário da CBF previsto para o ano que vem encurtou todos os campeonatos estaduais. E o Paulista, disputado nos últimos anos em 16 datas, terá somente 11 em 2026, seguindo o modelo adotado na Champions League. As 16 equipes foram divididas em 4 potes. No 1, os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No 2, Novo Horizontino, Bragantino, Mirassol e São Bernardo. No pote 3, Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Velo Clube. E no 4, Botafogo, Noroeste, Primavera e Capivariano. As equipes jogarão dentro dos próprios potes, o que significa que teremos os 6 clássicos na primeira fase. E além disso, farão mais 5 partidas contra times de outros potes. Os 8 primeiros colocados na classificação geral, independentemente dos potes, se garantem nas quartas de final. Em seguida, teremos a semifinal e a grande decisão. O Paulistão será disputado paralelamente ao início do Campeonato Brasileiro e à pré-Libertadores. Os clubes vão ter que se reinventar, provavelmente um elenco um pouco maior. Não vai ser fácil, mas não vai ter prioridades.
Então é novo para nós, a gente tem que entender, começar forte no Paulista, apesar da pré-temporada mais curta, de novo. Por isso que a gente até está já realizando os exames físicos e médicos para a pré-temporada agora, para ganhar 2 dias e não ter que fazer quando voltar. Isso a gente já tem feito há algum tempo. O campeonato vai começar no dia 11 de janeiro e deve terminar com a grande final no dia 8 de março, em jogo único. Mas a federação garante que vai conversar com a CBF para tentar manter a tradição e realizar a grande decisão em 2 partidas. Dirigentes dos clubes passaram pela zona mista e vale dizer que os do Santos não apareceram. Todos abordaram também o momento atual. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, por exemplo, foi perguntado sobre a permanência do técnico Dorival Júnior para o ano que vem. O Dorival Júnior está garantido, está tranquilo, tá bom? Está garantido para a próxima temporada. No Palmeiras, o executivo de futebol Anderson Barros representou a presidente Leila Pereira e comentou o julgamento de Vitor Roque marcado para a semana que vem por causa de uma postagem do atacante nas redes sociais considerada homofóbica após o clássico contra o São Paulo no dia 5 de outubro. A pena máxima em casos de denúncia de discriminação pode chegar a 10 partidas de suspensão. Nesta quinta-feira, antes do processo envolvendo o Vitor Roque, deve ser apreciado o caso do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, denunciado por forçar um cartão amarelo a fim de beneficiar apostadores. O Palmeiras tem deixado muito claro, principalmente através da senhora presidente, que ele quer que o campeonato seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado e quando nós dizemos isso, o próprio STJD, a própria CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas somente aconteçam dentro das 4 linhas. Já no São Paulo, repercussão da declaração do coordenador técnico Muricy Ramalho, que prevê um 2026 ainda mais duro e difícil do que este ano, com a necessidade de movimentos diferentes para que o elenco possa ser reforçado. Eu tendo sempre a ser otimista, né? Eu espero que o ano de 26 seja melhor do que o ano de 25. Eu tenho certeza que o que o Muricy disse é com relação à questão financeira. E a questão financeira nós teremos ainda dificuldades, sabemos que teremos dificuldades. Eu sou um pouco mais otimista e sempre acho e sempre acredito que o São Paulo entra nas competições buscando ganhá-las. Se vamos conseguir ou não é outra questão. Este ano os estaduais serão mais enxutos, menos datas, um calendário apertado por conta da Copa do Mundo, um reajuste total no calendário brasileiro e os estaduais não ficaram imunes a essas alterações. O Campeonato Paulista vai seguir aquele formato da Champions League, não é? 8 vão se classificar, depois quartas, uma fase só, semi e a final. Se tivermos um time de pré-libertadores, teremos só uma final. Caso as equipes finalistas não estejam na pré-libertadores, aí sim 2 datas de final do Campeonato Paulista. Clássicos abundantemente. Gostaram, sim ou não, mais ou menos? Qual é a opinião de vocês, Ronaldo? Que coisa linda, né? E quem foi o último campeão paulista? Eu não me lembro. O atual. O atual campeão paulista? Quem, Cicinho? Eu não lembro. O Corinthians. Agora, a CBF e a própria CBF fez com que a Federação Paulista tivesse que se adequar ao que vai acontecer ano que vem. Agora, você se prepare para ver erros e mais erros de arbitragem, aquela coisa toda. Uma hora vai ser no Brasileiro, outra hora vai ser no Paulista. A gente espera que não, a gente espera que esteja pelo menos tempo para treinar. Aí, esse impedimento semiautomático. Já está reclamando. Escreve o que vai acontecer. Você já está reclamando. Com esse impedimento semiautomático. Você fala que é para profissionalizar as arbitragens, aí você profissionaliza, você reclama. Eu já tô igual aquele auditor do caso do Bruno Henrique. Eu prefiro estudar um pouquinho mais para ver se vai dar. Olha lá, pronto. Arrumamos mais um auditor. Você quer pedir vistas do processo? Eu prefiro dar uma analisada um pouquinho mais a fundo para ver se vai ter clássico, vai. Vai ser enxuto o campeonato, vai ser bom, você vai ver. O bom que o último campeão brasileiro faz tempo, viu, filho? O campeão do Paulistinha, que acabou com uma sequência aí no time. Faz tempo que você não ganha. Tinha um time que estava numa sequência aí, que falou que ia amassar, eu vou falar, vai amassar e acabou sendo amassado. Nesse pote aí dá pra trocar uns 2 grandes aí com o Mirassol, viu? Porque o Mirassol tá maior que alguns aí. Não, só lembrando que agora os campeonatos estaduais, os que começam em janeiro, também terão a concorrência do Campeonato Brasileiro. Então? Que será mais cedo, com outra configuração, por causa desse calendário doido aí que não tem espaço para todo mundo. Marco, claro que os estaduais foram prejudicados, é uma competição tradicional, a gente fica esperando os clássicos regionais, é sempre um atrativo. Esse ano os clássicos acontecerão,
mas talvez outras equipes não terão a mesma visibilidade. Renata, eu entendo perfeitamente o congestionamento de datas que todos esses campeonatos trazem, mas eu lamento muito pelos times de outros estados, né? Você pega Paraíba, você pega estados, o Rio Grande do Norte, própria Santa Catarina, eles têm grandes campeonatos regionais e vivem muito do regional. Então, encurtando muito o regional, vai ser ruim, talvez, para esses estados que precisam de um campeonato mais longo. Mas é o que temos e vamos torcer para que o Campeonato Paulista, que é o melhor campeonato do país, sob o ponto de vista de regional, consiga fazer, da forma como foi apresentado, um grande campeonato. E, doutor, os cariocas vão ficar bravos com o senhor, hein? Mas eu não tenho dúvida que é o melhor campeonato. Cada um puxa pro seu lado, viu, Ronaldo? Eu não sei nada disso, não. Eu não sei disso aí, não. Bom, temos um raio-x bem diferente da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Vocês vão entender a partir deste momento. De peça em peça, uma torre que precisa de 38 rodadas para ser montada. E nesse Brasileirão de blocos de montar, é preciso ter equilíbrio. Se esbarrar, tudo vai abaixo. O objetivo é o topo, o bloco de cima com a vaga para a Libertadores. E a turma lá no alto, toda animada, já se preparando para reclamar da altitude no ano que vem. Tudo que eu gostaria de fazer na tabela era subir. Então vamos subir com quem está no topo. Você já esteve lá, né? Palmeiras e Flamengo, que também disputam o título, já estão garantidos na competição continental. É uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. Conquistar os 3 pontos e depois sim torcer por um tropeço do rival. O Cruzeiro é outro que já está confirmado no bloco da Libertadores. E sabe aquela peça que acabou de chegar na brinquedoteca e já aparece tirando onda com os blocos de cima? Gol de Gabriel para o Mirassol! O Mirassol está muito perto de fazer história. E o Bahia, pelo menos por enquanto, fecha esse bloco tão desejado. Mas para chegar até aqui é preciso montar muito bem as peças. Porque tem gente de olho numa vaga direta na competição continental e tem chances de pular para o bloco mais alto. Botafogo e Fluminense até agora estão no bloco da pré-Libertadores. Aquele que te convida para a viagem, mas você ainda tem que correr atrás para conseguir a passagem. Faltam 5 rodadas para o fim da montagem dessa torre. E ainda tem peça que conta com a matemática para sonhar com o bloco de cima. É o caso do São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco da Gama e Corinthians, que se apoiam nas estatísticas para acreditar. Quando ligaram para mim, estamos lutando para rebaixar. O problema é que um tropeço pode ser fatal. Aí já confunde até a brincadeira. Infelizmente a gente está nesse carrossel, nesse campeonato, a gente não está conseguindo encontrar uma sequência grande de jogos. Mas esses aí até agora estão no bloco da Sul-Americana. Aquele bloco intermediário que não sobe, não desce, não construiu um castelo, mas no fim pode descolar até um passeio pela América do Sul. É desesperador assistir o São Paulo jogar em 2025. Mais embaixo tem aquele bloco dos que não disputam nada. O bloco do alívio, ou seria da tensão. Olha a situação desesperadora que o Inter vive. Se não ganha em casa, vai ganhar quando? De quem? Eles passam boa parte dessa construção naquele cai ou não cai, mas pelo menos a torre não desmorona. Se a montagem dos blocos do Brasileirão acabasse hoje, Grêmio, Internacional e Vitória estariam com essa sensação. Porque isso aqui é para fazer um levantamento de quem está no rebaixamento. Então... Mas as regras desse jogo podem mudar a todo momento. Se eu contar pra você que é como termina, não como começa, eu já vi isso ano passado. E tem a chamada gangorra, você sabe, já falei aqui. Lá no Rio Grande do Sul, quando um sobe, o outro desce. E durante a construção tem clube que já esteve no topo da torre e agora luta para não cair. Mas a Fortaleza ainda não desmoronou.
sigo teniendo la misma confianza de seguir peleando hasta el final, de seguir con la misma confianza de este grupo. No bloco do rebaixamento, tudo vai pro chão. É a turma que tenta encaixar peça por peça, mas sempre falta uma. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport, até o momento, estão no bloco dos desmoronados. Foi só chegar perto de você que comecei a cair pelas tabelas. Tem bloco que antes mesmo de a torre terminar de ser montada, já não consegue sair do lugar. É o caso do Sport, que está praticamente com todas as peças na Série B do ano que vem. Tem peça que promete ser a última da caixa para salvar a construção. E no terço final acho que tem que me procurar mais. Acho que é a única forma de a gente conseguir fazer um gol. Com esse sobe e desce de blocos, o Brasileirão vai tomando forma. Mas é preciso tomar cuidado para a torre não desmoronar. Ai, a minha torre tá desmoronando faz tempo, hein? É bom parar com isso. Vamos falar de Campeonato Brasileiro já já. Tem uma declaração de um jeito, outra declaração bem diferente. E o assunto, Cicinho, Sgarbi, doutor, é São Paulo, hein? Uma contradiçãozinha. Vai cair. Já dou aquela sublinhada, tá, Capela? Futebol urgentemente, tô cuidando disso, hein? E o debate, esse é saudável, pleno, tranquilo, nem sempre. Ô, Rona. Saci, se acalme. Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. Cuida da sua vida. Bem que um calmante pro Saci era legal, hein? Dá um calmante pro Saci, calma. Esse fantasma, ó, tira. Tá de ouro. Que violência. Que isso? Pênalti pro Inter, derrubou o Esse fantasma tá gerando estresse aqui e aqui. O gauchão começa em março, ano que vem? Os caras estão falando. Para de falar de gauchão, a gente tem que se preocupar com a Série A. Mas quem tiver na Série B começa. Tudo bem, Rê? E aí, você tá, assim, seguro, tranquilo em ficar ao lado do Ronaldo? Você acha que é uma boa? Você quer mudar de lugar aqui no programa? A gente tá se dando bem ultimamente, né, Ronaldão? Mais ou menos. Vem com o Sul. Quem tá rolando aí? É a amizade, que é uma dupla aqui. Os dois aí, ó. Uma dupla que vai, então vamos cantar, o Saci vai cair. Saci vai cair a letra. Aí ele tá falando. Eu não falaria isso nunca pra você. Aliás, pra você, quem seria o campeão de 2025 na Série A? Na Série A, quem seria ou quem vai? Não, quando você apostou lá no início. Eu apostei no Internacional, né? Mas eu sigo apostando sempre no Inter. Eu sou Inter. Doutor! E aí, doutor, qual é a boa do dia? A boa do dia é que o Sgarbi vai treinar separado. Boa, doutor. Indisciplinado, chinelinho. A Chinelinho não aceitou a reserva, vai treinar separado. Doutor, entre assistir o jogo 11h30 da noite, tomando frio na quadra ou em casa, eu prefiro ficar em casa no meu conforto. Neymarização. Falando em sacrifício... Deu uma de Neymar, hein? Olhem para João Paulo Capelanes, o homem que esteve em quadra e que se esborrachou, se acabou, se detonou. Não é feio, gente. Teve terremoto no Isso aí era futebol? Deu a vida. Gente. Tem que dar vida, né, doutor? Ainda bem que eu tenho um médico pra cuidar de mim aqui. O médico pra chamar de seu. Descobriu os podres do doutor. Tava muito bom pra ser verdade. Doutor, o senhor tem algum podre nessa vida? Doutor. Devo ter algum, mas bem pequenininho. Ô, doutor, eu confesso, eu não queria falar, mas eu confesso que eu tenho uma curiosidade tremenda em saber do seu período na Jamaica. Lá na Jamaica deve ter acontecido algo mais. Você deu muita vela. Nada, nunca mexi com isso. Doutor! Sente a vibe, doutor. O Jogo Aberto reuniu essa dupla. Oi, Chiquito, vou contar uma coisa só pra você, tá? Mas pra mais ninguém. Não conta pra ninguém, viu? Não pode ser cagueta. Hoje eu sou galo até debaixo d'água. Posso contar um negócio pra você? Pode. Eu também. Finalmente estamos juntos em alguma coisa. Só 3 pontos, menina, só 3 pontos. É, mas só vou te falar também que se o Galo ganhar, ele passa a saber quem é o São Paulo.
uma direta pra mim? Não é mais comigo. Não, eu tô com você. Vamos, Galo! Galo! Cicinho, você pode com ele, junte-se a ele. Isso, pô, não tem jeito não. Edu, você vai enfrentar o Galo ainda. É verdade. Lá até o finalzinho do campeonato. Verdade. O título pode passar por aí, viu? Verdade mesmo. Boa tarde, Renata. E com certeza o Galo já vai estar tranquilo pensando sul-americano, já foi campeão sul-americano ou não. Então o Palmeiras vai estar em outro caminho, em outro patamar. Pensando ali, De verdade, quando eu penso assim, escuto o assunto Atlético, Galo, eu não sei porquê, mas eu lembro do muchacho. Eu também, sabia? Eu lembro deste cidadão mineiro que aqui está, amplificado, como sempre, no telão. E hoje, Everton, eu comunico publicamente que estaremos juntos, abraçados, de mãos dadas, unidos, Everton, por favor. Nenhuma surpresinha aí de Minas. Buenas tardes. É um sonho, Renato. É a realização de um sonho, estar abraçado a você, de mãos dadas, curtindo uma noite de futebol, né? Obviamente, nós somos irmãos, afinal de contas. Não, pô, é minha irmã, peraí, é minha irmã. Eu fico, de um lado, feliz por ter o acalento, né? O seu acalento, o acalento do Chico. E, por outro lado, eu entendo a preocupação do Trilcas. Porque se o Galudo ganha, o Galudo passa o São Paulo, né? Eu fico, mas assim, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, mas eu devo informar que o Atlético vive um bom momento. O Zangado, vulgo Sampaoli, não o contrário, ele está fazendo um ótimo trabalho aqui, o Atlético retomou a confiança e eu estou hoje... Pedindo a cabeça do cara! Tava pedindo a cabeça do cara até outro dia! Aqui, ainda bem, Capelanes, que ninguém acredita no que você fala. Você estava pedindo a cabeça dele outro dia aqui no programa. Agora é só love com ele, vai dormir. Pelo contrário, eu estava pedindo a do Cuca. Dele não, do Cuca, dele não. Aliás, o Cuca deve assumir o Atlético Paranaense lá. Deus me livre. Eita, e o Odair, ai, chega a me dar um calafrio. O Odair vai subir, hein? É patito, hein? Calma, que tudo é possível ainda na Série B. Nunca esteve tão disputada nessa fase do campeonato como está nesta edição. Seguinte, já atualizações, o doutor vai falar mais sobre o caso Oscar, não é? As alterações cardíacas que apareceram ontem. O doutor explicou já na primeira parte, muito bem, mas eu quero falar do São Paulo porque o Muricy Ramalho deu uma declaração para um lado e o Belmonte foi para outro? Não entendi nada. O que mais ainda pega é a parte financeira, mas nós sabemos que o ano que vem, né, na minha opinião, vai ser muito mais duro que esse ano, muito mais difícil. E a gente vai ter que realmente fazer coisas um pouco diferentes, de tentar reforçar o time. O nosso presidente sabe disso, né? E vai fazer o possível, como a gente sempre faz aqui, né? Bom, eu tenho o contrato até o final do mandato do Júlio, né? E eu tenho essa coisa minha, vocês me conhecem, de cumprir com minha obrigação, né? E é meu último ano, claro que já estou querendo dar um tempo mesmo, mas é meu último ano e espero que esse ano que entra a gente realmente briga por uma coisa maior. Eu tendo sempre a ser otimista, né? Eu espero que o ano de 26 seja melhor do que o ano de 25. Eu tenho certeza que o que o Muricy disse é com relação à questão financeira. E a questão financeira nós teremos ainda dificuldades, sabemos que teremos dificuldades. Mas eu acho que esse ano nós, além das dificuldades financeiras, tivemos também o que eu vou chamar um pouco de azar, né? 3 centroavantes com cruzado rompido na mesma temporada. Isso não é comum, né? Então, a gente espera também ter um pouco menos de azar, né? De lesões principalmente traumáticas, para que a gente tenha o elenco um pouco mais completo e aí sim possa disputar. Eu sou um pouco mais otimista e sempre acho e sempre acredito que o São Paulo entra nas competições buscando ganhá-las. Se vamos conseguir ou não é outra questão, mas a gente vai iniciar o Paulista pensando em voltar a ser campeão paulista como fomos em 21. E aí, Cicinho? Eita. E pensar, todo mundo pensa, né, Renato? Porque senão, mas a questão é a seguinte, eu já vou mais com o Muricy, porque é a realidade. O São Paulo não tem time novamente para disputar títulos o ano que vem, e o São Paulo não tem dinheiro, então é viver a realidade. Tem que parar com esse discurso de querer enganar torcedor. Eu já não vou mais ser enganado.
Então eu prefiro viver a realidade. Né? É entrar novamente para disputar, entrar novamente para sofrer, entrar novamente para ser enganado, porque assim, o São Paulo, o amadorismo na qual a diretoria instituiu no São Paulo esse ano, sabendo que numa reta final, novembro é reta final de competições. Como que você vende o Morumbi e o São Paulo jogar fora? Então ele já estava esperando esse caos no São Paulo. O show tá dando mais lucro, né? Tá dando mais lucro que o time. Ia dar 15 mil pessoas lá, 20 mil, não ia dar ninguém. Não, uma classificação para Libertadores dá muito lucro. Ninguém aguentava mesmo, porque os caras querem ver Sandy Júnior, quer ver Dua Lipa. Ninguém quer ver o São Paulo, tá uma nhaca desgramada. Eu já não aguento mais nada. Tá, mas olha só, Sgarbi, pro ano que vem, nesse Paulistão a jato, mais rápido, não dá pra pelo menos beliscar um estadual? Sendo sincero, Sim. o São Paulo não tá à frente hoje de Bragantino, de Mirassol. São Paulo não tá à frente de Palmeiras. Eu não acredito nisso. E aí o discurso diferente dos dois é o reflexo. Você acha que o Galo vai passar o São Paulo hoje? Não, esse Galo não assusta ninguém também, né? Esse Galo é galoteiro, tá aí. Assusta o São Paulo. Mas sendo muito sincero, o discurso diferente dos dois é o reflexo do que é o São Paulo hoje, que é uma bagunça. É uma bagunça de briguinha política, de um querer ser candidato ano que vem, o outro não querendo. É um reflexo. O Muricy, eu amo o Muricy. Como pessoa, como profissional. Eu também amo. O Muricy, o Muricy é o cara. Só que eu me questiono muitas vezes, cara, o Muricy é um cara que não aparece mais. É um cara Será que deixa ele aparecer? Esse é o ponto. Por que o Muricy não aparece? Será que é por conta algo opcional dele, algo da diretoria? Porque é um cara que seria importante estar na linha de frente agora, na minha opinião. Momento turbulento é o cara que bate no peito e tá lá. O Muricy sempre foi esse cara. Me questiono. Agora, desculpa, falar que vai ser um ano melhor, Belmonte. Baseado em quê? Esse ano vendeu a base toda, praticamente, os jogadores promissores. Pro ano que vem, falou sobre base, o Belmonte. Que base agora que vai ter? Que base que o São Paulo vai colocar pra jogar? Eu não sei. São Paulo tá na final do Sub-20, pô. Tá bom, mas tá bom. Fala 3 jogadores pra subir. Os grandes jogadores do Sub-20. Ué, 2, 3, sim. Edu, os principais foram vendidos. Os principais foram vendidos. Não tem jogador pronto agora pra já subir ano que vem, no começo do ano que vem. Não tem. Eu acompanho a base de São Paulo. Não tem. Ó, vai ser um processo. Capela falou então, Sidney, Miller e Silas. Na minha opinião, tá. Que é isso, de verdade. O discurso diferente dos dois é uma vergonha. E eu concordo com o Muricy que a tendência é que seja um ano mais difícil ainda. Mais difícil. Eu não acredito em um ano mais fácil. Eu não gosto de ver você ser traumatizado. Não gosto de ver você traumatizado. Você sabe bem disso, né, Ronaldo? Você torce pro Corinthians, né? Você não joga nem no time do Capela, quer falar time do São Paulo. Não, não fala nada. Não fala nada. É a panela dele ali, deixa ele. Na verdade, o Belmonte falou que vai ser um ano melhor. Melhor é possível, porque esse foi tão ruim que é melhor. Pode ser que seja melhor. Pode piorar sim, doutor. A gente espera que seja Senta na Libertadores, melhor. doutor? Não, pode ser. Até porque também não chegar na Libertadores não resolve nada. Então, pode ser que seja um ano de reestruturação financeira, que é tudo que o São Paulo precisa. Só um pouquinho, vocês já jogaram a toalha, pré-Libertadores, não Já. É porque é isso, não. Porque assim, ainda não tem mais 5 rodadas de campeonato mas desculpa, brasileiro. o jogo que era pro São Paulo ganhar contra o Bragantino, que fora de casa tem um retrospecto horrível. Você não tá sabendo, Renato? Eu acredito que você não tá sabendo. Você, menina, não, você sabe de tudo. Eles estão de férias, bebida. Você não tá sabendo? Porque tava ruim, aí ficou pior. Aí, tá de férias, Cicinho. O Bragantino ganhou do Corinthians também, não ganhou? Não já tô de Corinthians ainda. Um clube desse nível só tem a perder jogar pré-Libertadores. Arrebenta a temporada, porque o time que joga pré-Libertadores muitas vezes cai, e aí já joga uma pressão numa competição que não vai ganhar. Já perde, entendeu? O que eu quero dizer, Rê, não é tirando onda contigo. Não, eu quero ouvir, eu tô interessado. Eu vou dar um papo que eu acho que você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Lá vem eu na história. São Paulo e Inter não estão carregando a passos largos a entrarem num colapso em vários sentidos. Por que eu tô falando do Inter aqui? Para pensar em relação à gestão profissional. O Inter era o time a ser modelo. Era o time modelo, assim como o São Paulo. Faz tempo pra caramba, hein? Pois é. Isso assim era só no conto de fadas. Os caras sentaram nas taças, nas histórias, os caras sentaram nos títulos. E eles estão traçando praticamente o mesmo caminho num colapso financeiro, estrutural, questão de organização, é bem político. Mas é isso aí mesmo. É isso, pode tocar, Negrão, é bem isso. São esses dois times. Um tempo em que Inter e São Paulo eram como Flamengo e Palmeiras. E quando eu comemorava vice-campeonato na Série A, vocês achavam ridículo. Isso aí faz tempo, isso aí eu tinha cabelo. Eu não sei se eu vou conseguir isso de novo. Mas vou sublinhar outra coisa. Isso que o Belmonte falou, isso aí que o Belmonte falou, eu não concordo nem um pouco. Primeiro que eu não levo muito em consideração, por mais que eu respeite aqui a pessoa, não levo em consideração que o profissional Belmonte fala, porque não é o gestor profissional. Eu gostava mais. E uma outra coisa que me incomoda é o seguinte, o Belmonte, ele é um sujeito político, ele não é um gestor
tá com o Muricy nessa? Ele tá... Não, eu tô claro que eu tô fechado, amarrado com o Muricy debaixo d'água. O Belmonte, ele só tá falando que o São Paulo vai ser melhor, temporada que vem. Por quê? O Belmonte... Mentir pra mentiroso? Você quer sair a candidato à presidência do São Paulo. Então você, como futuro candidato à presidência, não vai falar mal da instituição. Não vai falar... Claro que sim, claro que sim. Então o São Paulo ele está fadado ao fracasso com esses gestores que transformaram o São Paulo no clube mais antidemocrático desse país. Um conto de fada. Everton Guimarães, é que é estranho mesmo, porque o torcedor, quando ele termina o ano, por exemplo, sem títulos, né, Sgarbi? Ele quer uma perspectiva melhor. Só que às vezes você precisa de um choque de realidade. Nesse caso, o Muricy deu o choque de realidade e o Belmonte deu uma figura mais leve para essa história. E agora, Everton? E também chega de reunião, né? Renata, eu sinto que, bom, primeiro que o que o Muricy fala, né? Aliás, o que o Muricy escreve, ninguém pode apagar. Porque é monstruoso. Conhece o São Paulo melhor do que qualquer outro que esteja à frente do clube hoje, né? Ah, mas nós estamos falando de gestão. Não, mas ele sabe de todos os movimentos ali dentro. Agora eu noto o vestiário rachado aí no jogo aberto, né? Porque enquanto o Capelanes sentava a borracha no São Paulo, o Triquinha ficou só assistindo, não falou nada, não se manifestou. O vestiário do nosso time da Band e o vestiário do São Paulo, nesse caso aí, tá rachado. O São Paulo, quem viu o Cicinho, o doutor Marco Aurélio menos, mas quem viu o Triquinha e o Cicinho há algum tempo, né, no início da temporada, e vê agora, nossa senhora, uma reviravolta pesada. Eu lamento muito, viu, Renata? Falando sério agora, eu lamento muito. Porque o São Paulo é uma potência sem tamanho. Mas o que eu falei do Corinthians ali atrás, de estarem preparando para virar SAF, o São Paulo é uma teta para quem quiser comprar. Clube imenso, multicampeão, muito rico, mas vive uma situação pesada, muito ruim. Um estádio espetacular. Ah, mas o estádio é isso, o estádio é maravilhoso. Muito bem localizado, uma marca fortíssima. Então, essa turma que está aí conhece muito do mercado publicitário, né? Então, eu acho que estão também preparando e cavando para o São Paulo virar uma SAF. E se eu sou torcedor do São Paulo, eu assino embaixo, porque o torcedor não quer saber se é associativo, se é SAF. O torcedor quer o time bem e ganhando. E eu tenho certeza que 100% da torcida do São Paulo quer isso, independentemente se é associação ou SAF. Bora lá, Brasil, olha só. Aqui o GE, não é, que é hoje um dos produtos da internet mais vistos, não é? Deu a seguinte notícia. Neymar liga para Vojvoda. Neymar conversou por telefone com o técnico Vojvoda e admitiu que exagerou no comportamento explosivo na derrota para o Flamengo. A postura em campo irritou companheiros e dirigentes do Santos. Nos comentários da publicação, que é de internet, quem se manifestou? O próprio Neymar. E ele declarou o seguinte: mais uma mentira inventada por um jornalista de M3 pontinhos. Edu Dracena. Renata. E aí, em que pé estamos? É complicado, porque tudo que o Neymar faz sempre vai ter ou pro lado bom ou pro lado ruim. Então, é claro que você, quando vê uma notícia como essa, que ligou... Primeiro, se ele ligou, na minha opinião, ele teria que ter conversado pessoalmente, não pelo telefone. Mas já que realmente isso não aconteceu, então acho que ele deve ter conversado pessoalmente, a diretoria deve ter chamado ele para conversar juntamente com os jogadores, porque quando acaba um jogo, por mais que todo mundo ali esteja de cabeça quente, todo mundo esteja nervoso, de repente qualquer palavra de motivação, pô, a gente perdeu o jogo, mas a gente tem ainda mais 6 batalhas, 6 guerras pela frente, então isso acaba também dando uma tranquilidade um pouco maior. Então é duro a gente falar de uma coisa que a gente não está lá dentro. Mas eu acredito, de repente, na postura, como eu conheço o Neymar, de chegar e ter conversado de olho a olho. Voltamos. Bom, vamos agora falar mais uma vez com a Gabi Guimarães. O doutor Marco Aurélio Cunha deu uma aula de medicina, falou sobre o caso do Oscar, deu a opinião dele, conhece bem esse caso, mas as informações mais precisas estão chegando até agora. Gabi, o mais importante é que o Oscar esteja bem, passando por exames e que logo ele esteja disponível para o São Paulo e para continuar jogando futebol. Bem-vinda mais uma vez, Gabi.
Obrigada, Rê. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É verdade, a palavra utilizada na última nota do São Paulo em relação ao estado do Oscar é estável. Mas essa é uma nota de ontem, depois que o jogador são paulino apresentou essas alterações cardíacas e foi internado nesse hospital aqui na Zona Sul de São Paulo. Havia uma expectativa de que hoje, perto do horário do almoço, até disse isso a vocês, uma nova nota fosse divulgada com atualizações, mas a informação que eu recebi agora há pouco foi que um novo boletim médico não vai ser divulgado enquanto todos os exames não forem realizados. Ou seja, além dos procedimentos aos quais ele foi submetido ontem, nesta quarta-feira, ao longo do dia, melhor dizendo, o Oscar vai continuar sendo avaliado e fica a nossa expectativa para que ele esteja bem e saudável acima de tudo. Sobre rescisão contratual, que é um assunto que acabou entrando na pauta depois dessa intercorrência que o Oscar sofreu, a posição oficial do São Paulo é: se ele estiver bem e saudável, está nos planos de 2026. Se, por decisão do jogador, que tem uma carreira tão bonita, tão longeva, com tantas passagens legais de seleção brasileira, China, Europa e no próprio São Paulo, mais de uma década de história, se esse jogador aos 34 anos optar pela aposentadoria, vai ter sim o apoio do São Paulo. Pelas redes sociais, mais cedo, o jogador são paulino agradeceu o apoio que tem recebido, disse que vai ficar tudo bem e essa também, tenho certeza, é a expectativa de todo o nosso time do Jogo Aberto, né, Rê? Aí, Gabi, obrigada pelas informações até agora. Realmente estamos aqui de olho nesse caso do Oscar e qualquer alteração, qualquer novidade, a Gabi volta aqui no Jogo Aberto. Doutor Marco Aurélio Cunha, já falamos um pouquinho, mas agora, resumidamente, o Oscar, ao que tudo indica, não tem nada grave, mas ontem já se falava em arritmia, já se falava em aposentadoria, uma série de coisas. Renata, toda vez que alguém tem uma síncope, um mal súbito, desmaia, pós-exercício, isso é muito comum no esporte, atletas de alto nível, né? Ele estava fazendo exames exames de pré-temporada, aspas, para analisar a função plena dele, cardíaca e tal. Passou mal. O que é esse passar mal? Ele teve uma síncope vago-vagal, quer dizer, ele se extenuou no exame, ele passou mal, desmaiou, e aí, o que você tem a obrigação de fazer? Eu tive 2 casos assim no São Paulo, com atletas de alta performance, que nós investigamos tudo, e no final ficou apenas com essa disfunção do nervo vago, que ele é o responsável pelo batimento cardíaco, pressão arterial, movimentos peristálticos do intestino, e naquele momento ele tem uma falha e faz essa sensação de desmaio, sudorese e tal. Assusta, porque todo mundo que desmaia, o que aconteceu? E como é um atleta de expressão alto nível e, obviamente, tem que se fazer todo tipo de exame, ele foi levado ao hospital, deve estar fazendo tomografia coronariana, fazendo cateterismo. Você vai excluir todo tipo de patologia para, a partir daí, poder dizer, não, está tudo ok. E, na minha opinião, vai estar tudo ok, porque esses casos existem, acontecem, muitas vezes pós-esforço muito grande. Ele vinha de um período ainda de recuperação da lesão da panturrilha, talvez submetido ao esforço máximo que se pede nesses exames, ele tenha se sentido mal. Aí você tem que descartar a doença. Não havendo doença, ele está apto. Agora, Sgarbi, você que está, como torcedor São Paulino, aguardando esse retorno do Oscar, você imagina que ele volte ainda esse ano, porque não é só a questão desse mal súbito, ele vinha de uma recuperação, como o doutor até salientou aqui, na panturrilha. E ele teve outras lesões na temporada. Eu acho que o foco principal agora, aliás, um abraço para o Oscar, para a família, porque é sempre um susto, né? Como o doutor falou. Pô, desmaiou, um problema no coração, assim, que tá no hospital agora. Então, o foco principal do Oscar, nesse momento, tem que ser se recuperar. O Oscar tem uma família linda ali, com filhos, tudo. O foco é a recuperação. Eu acho muito difícil o Oscar voltar a jogar essa temporada. Eu escutei de algumas pessoas, assim, saiu na imprensa ontem, de que assustou bastante ele, e assustou bastante a família, claro. É um jogador que teve pouquíssimas lesões na carreira, esse ano voltando num calendário mais apertado, né, como é o brasileiro. Ele se machucou, jogou pouco. Em relação ao futebol, era um cara que o torcedor esperava mais, claro. Só que o foco do Oscar tem que ser 1.000.000% agora se recuperar e a decisão é dele. Isso aí, sei que envolve a questão financeira de São Paulo, envolve... Claro, aí o clube decide, o clube se vira. Mas o foco e a minha preocupação é com a saúde do atleta, total. Chico Garcia, o Oscar, talvez o melhor momento da carreira, quando jogava no futebol inglês, quando foi para a China, pouca gente tinha o mesmo nível, não é, dele, técnico. É um cara que
na minha opinião, era diferenciado. O que eu vi no Inter, assim, realmente num período curto, mas extremamente positivo, de título, de tudo, não é? O Oscar é um cara diferente. E agora está vivendo essa fase de lesões e passou por esse susto. E é um susto que, assim, a gente super entende, né? Caso ele repense a carreira, porque imagina a família, né, vivendo tudo isso. Mas, assim, o jogador de futebol, e o doutor está aqui, pode até atestar isso, talvez seja a pessoa, o profissional que mais seja submetido a exames, né? Então, é muito tranquilo, de certa forma, né? Você, quando tem algum tipo de cuidado, você precisa de uma lupa em determinada situação, porque o jogador, ele está sempre submetido a um exame. Então, você descobre, você detecta, tem um mal súbito, então você averigua, você vai a fundo. Claro que é uma decisão muito pessoal a partir de agora. Lamento pelo São Paulo também, né, que investiu no jogador, depende dele, evidentemente que não é culpa de ninguém, né, o que ele passou, mas ele se ausentou do São Paulo essa temporada e pode até nem voltar o ano que vem. Tomara que volte, tomara que se recupere, tomara que não tenha sido apenas um susto, né, porque você falou, um jogador que não conseguiu aqui desempenhar performance nem perto daquilo que a gente conhece, porque o Oscar, que eu e você conhecemos, né, e o mundo conheceu, é um jogador que sobraria aqui no futebol brasileiro. Lamento, tomara que ele volte a pleno. Capelanes, você foi um dos poucos lá no início, quando a contratação dele foi anunciada, que não acreditava muito que ele fosse brilhar nessa temporada. Mas eu acho que nem deu para fazer essa avaliação, porque foram tantas lesões, e aí lesionar a vértebra, agora a panturrilha, não, ele ficou muito fora da temporada. E essa é a lamentação maior, e ainda bem que, pelo que o doutor falou aqui, provavelmente isso não seja nada tão grave. Cara, e ainda bem que a gente tem o doutor aqui, porque, assim, eu não sou crítico da crítica, mas que sirva de exemplo para a nossa classe, para a nossa categoria. Pessoal, o cara teve um negócio, entendeu? O São Paulo pegou e emitiu um comunicado explicando que ele teve isso e aquilo, e teve gente já decretando a aposentadoria do cara ontem. Mas só se falava nisso. Então, mas por favor, pessoal, onde vamos chegar? Vamos pegar. Ouvir as pessoas técnicas, pessoas que entendem do riscado, pessoas que são da área da saúde. Ah, não, ele teve um problema aqui no coração e vamos ver. Calma, muita calma. Ainda bem que o doutor, mais uma vez, está aqui, explicou, claro, essa temporada, foco na recuperação, na saúde e tal. E vamos, obviamente, emanar aqui as energias positivas para que ele possa retornar e retomar a normalidade na próxima temporada sem lesões físicas e sem esse que é o grande problema de saúde que mais assusta, até pelos históricos recentes que nós já tivemos, infelizmente, no futebol brasileiro. Calma para aposentar as pessoas aí, pessoal. Bom, teve um encontro de técnicos, não é, na CBF, e perguntaram para o presidente do Corinthians por que lá não estava. E ele respondeu assim. O Corinthians não teve nenhum representante ontem na reunião na reunião de arbitragem lá na CBF. É que o Corinthians não resolve problema de arbitragem, quem resolve é a CBF. Nós reclamamos várias vezes com a CBF já, na questão da arbitragem. E nós fizemos uma representação e cabe à CBF afastar a juíza ou não, independente se ela é mulher ou homem, não tem problema nenhum. O problema é que ela errou e ela tem que ser afastada. E nós estamos muito chateados com a CBF? Não, nós estamos chateados com a arbitragem. E a arbitragem não tem nenhuma vez, nós perdemos 12 pontos já aí com a arbitragem. Então nós estamos muito chateados com isso. Nós estamos não chateados, revoltados. O que é, Capelanes? Vamos embora pra casa, acabou o programa. Por quê? Vamos embora pra casa, pode acabar, chega logo 13h. Vocês são os primeiros a reclamarem da arbitragem, pedirem profissionalização. Vocês cobram da CBF. Quando a CBF abre as portas para que vocês possam pelo menos argumentar, dialogar, falar o que tá bom, o que tá errado, o que pode evoluir, vocês não aparecem na reunião. Então peguem aí os ofícios que vocês mandam pra CBF e coloquem em outro lugar. Hipócritas, incompetentes. Fica incomodado, cara, com isso. Quando a CBF finalmente abre o leque para conversar com os caras, para melhorar a arbitragem, eles não aparecem. O que vocês tinham de mais importante para fazer do que irem até a CBF para resolverem o grande problema do futebol brasileiro hoje, que é a arbitragem? Vocês são os fanfarrões, velho. Desculpa. Ronaldão, e aí? O que está certo, o que está errado nessa questão? O Leão e o Oswaldo Oliveira foram lá e você viu o que deu. O que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? O que tem a ver a arbitragem com o botox do outro e o Leão, velho? Se eu vou em uma reunião na CBF para falar de arbitragem, eu saio de lá algemado. Eu saio de lá algemado, porque os caras vão me bater. Talvez tenha sido, você não seria o representante, você não está no grupo. Eu seria o representante do Corinthians. Talvez tenha sido medo de encontrar algum presidente lá que está devendo uma transferência. Vocês são um bando de fanfarrão. Vocês não apintam nada. Vocês estão roubando o Corinthians. Vocês estão metendo a mão no Corinthians. Sabe o que é isso?
pessoa tá Então, se devendo, você ela não tem quer que falar encontrar coisa boa, outra. não vai. Aí poderia encontrar algum presidente do Transfer Ban Pode e ser ser cobrado. esse sim. Entendeu? Se Então tem você essa falando isso, também. devendo aí, Então tem você tá essa devendo até as também. cuecas que os caras tá falando aí. O seu time tá devendo aí pra todo mundo. Quem tá devendo? O seu time tá devendo pra todo mundo aí. Tá Você devendo colocou até a atravessar Dua a Lipa rua. no meio. Tá devendo atravessar a rua, não, meu. Fala em TV aí. Fala em TV, tem cara que não recebeu aí ainda. E a imprensa tá segurando aí. Então você não fica aí. Não. Se tem a fonte, fala a fonte. É, pô. O São Paulo tá em dia? E o Corinthians? E o Corinthians? Pros três São Paulo aqui. tá em dia? E o Corinthians tá? O Corinthians tá em dia, o Corinthians tá em dia. O Corinthians tá em dia de Osmar acabar. Stable tá em dia. Agora eu tô com ele, não adianta ir lá não. Agora, por quê? Porque o presidente já abraçou quem ele gostaria. Já vai levar lá pra comer bola, já vai levar na viagem. lá o presidente vem, já lá abraçou. vem, lá vem já ele, tem, já já tem o vem. queridinho. O Samir já tem o queridinho dele. E aqui parece que tem o queridinho também, hein? Do Charlie. Eu já tô sabendo. Vou falar o nome. Vou falar o nome. Então fala que eu tô curiosa. É o Trica. Eu? É você. Eu tô com moral, então. Você não jogou no time da rádio. Todos quentes. Mas para aí, eu não tô entendendo quais são as conexões. O Ronaldo, ele fala qualquer coisa. As Você quer saber mesmo? Eu vou falar do Rambo. O Rambo na floresta. O Rambo na floresta, ninguém pegava ele. Tá, mas o Rambo o Rambo é ficção. Ficção? É ficção, é um personagem de cinema. Muitos times se espelharam no Rambo, porque ele não morria. Cara, é isso Todo que mundo o morria na Corinthians... cidade. Todo mundo morreu na cidade, Tá. menos o Rambo. E aí, e o Rambo já teve algum transfer ban? O Rambo, ele só usava tiara na cabeça. Achavam que ele era... É isso, olha no que descambou. Não foi nem uma pergunta. Ainda bem. Se o Rambo vem, o Castelo de Grayskull... Gente, tá tudo muito confuso. Bom, agora foi marcado o julgamento do Vitor Roque pelo STJD. Mas que julgamento é esse? Quando o Palmeiras ganhou do São Paulo, o clássico, aquele 3-2 disputado, não é? O que aconteceu? Ele foi na internet, fez uma postagem homofóbica, retirou, apagou, ela não... Essa é a Mas postagem. o print é eterno, né? E aí, claro, em um segundo todo mundo já pode printar, beleza. Aí a Procuradoria do STJD denunciou o Vitor Roque por isso. E agora ele vai ser julgado e ele pode ser desfalque para o Palmeiras, porque caso ele seja condenado, poderá pegar até 10 jogos. Peraí, 10 jogos para uma publicação que, ok, né? É complicada, não é legal, mas... E aí 12 para que o negócio de apostas? Manipula. Então, e pra garrafada no Cássio, nada ainda também. Teve uma garrafada no Cássio. Será que o auditor vai pedir vista? A questão é o seguinte, 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque e um mês é muito tempo para uma final da Libertadores, né? Então a gente vai passar o mês inteiro com essas disputas jurídicas e políticas entre Gente, Flamengo mas é e Palmeiras. fogo cruzado, porque é impressionante, Vai eles ser. não param. É muito tempo. É muito uma tempo. hora, um é julgado aqui, outro é julgado ali. Um reclama de uma coisa aqui, o outro reclama ali, assim vai. Mas será que dá pra gente levar na esportiva? Será que dá pra gente levar na esportiva? Porque a pessoa pra ter uma criatividade dessa daí, essas zoações é legal, gente. O que tem a Não, isso ver é uma coisa. com Agora, julgamento? o tribunal não levou na Então, esportiva, mas é assim, entendeu? é temos um provocação. fato. Mas aí é que tá, o que eu provocações, vejo, eu não sei o que o jogadores. tribunal vai decidir, o que vai acontecer, mas o que eu tenho visto é que nós temos o direito de comparar decisões e condenações do tribunal, não temos? Ah, mas a lei, isso e aquilo. Mas a desproporção é tão grande. Muita gente é condenada por coisas que são pequenas no futebol e outras são gigantes. E quem define isso não somos nós, são os auditores. Posso fazer uma pergunta ignorante para quem está assistindo? Quando foi a parada do Bruno Henrique? Sem querer comparar o incomparável, tá? Vamos só pegar... O julgamento saiu em setembro. Já que o assunto é STJD. Mas quando foi 23. o negócio? Foi em 2023. 2023. Então por que a pressa para fazer o julgamento de uma postagem da rede social do Vitor Roque para agora? Desviar o foco. Me pra responde. desviar o foco. Não, é porque aí acharam a agenda. o time. Pois é. Então assim, gente, vocês estão vendo como não tem credibilidade garrafada alguma? nunca- esse tipo Sabe de por quê? coisa? Porque o Eu tô processo falando do isso aí, Bruno ninguém Henrique tá fala. aqui. Aí chegou, opa, esse daqui chegou agora, vamos jogar. Então Isso. colocou em cima. Então eles vão vira colocando mais em cima. uma O que vai crise. chegando, eles vão... Mas será que vão pedir vistas do processo? Ah, bom, pois é, tem essa. Eu tô esperando uma expulsão minha contra o Palmeiras também, uma expulsão que eu tive. Eu quero que o pessoal dê uma olhada também. Gente, o Alan, que vai desfalcar agora contra o Santos, o jogo do final de semana, ele foi expulso em junho. A efeito suspensivo que o Sim, Palmeiras pois é, mas pediu. veja só como é que funciona o efeito suspensivo. Quantas vezes, doutor, o senhor que está no futebol há 300 anos, você toma uma punição de 100 jogos, aí o efeito suspensivo você já pode voltar a jogar semana que vem, não acontece Mas mais agora nada. eu tenho curiosidade em saber de vocês. Essa punição, qual seria
seria pra vocês a punição pro Vitor Roque, se é que ele deve ser punido? Uns 15 jogos aí. Eu daria uns 15 jogos. 15 jogos. 20 jogos. E tiraria ele da seleção. Cara, que pergunta nenhuma boa. punição. Pergunta boa. Nenhuma, eu acho muito criativo, é legal essa provocação, faz parte do futebol. No mundo animal. No mundo animal isso é normal. É brincadeira, gente. Chico. Eu acho que ela precisa ser educacional. Então, assim, não adianta você dar jogos. Eu acho que pode aplicar uma multa, mas eu acho que ele precisa entender o porquê ele fez isso e qual o impacto que ele gera nisso. Entendeu? Beleza, a vida que segue. E não é lei da selva? Sabemos qual o intuito, né? Qual o intuito da postagem. Cara, eu... Deixa alimentar. Vai, Capelão, você. Eu fico assim, o meu caráter do futebolístico foi moldado com essas brincadeiras a vida inteira, Vampeta, Souza Rapaz, e tal, Vampeta pegava no pé dentro do campo. Todo mundo tirando onda, entendeu? Mas eu entendo que você precisa... Mas é que o problema é que as pessoas não entendem o que é brincadeira. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Não é só no futebol. Matou. As pessoas não entendem mais o que é sério e o que é brincadeira. Tem motivo pra isso? Até tem, pra algumas coisas. Verdade, Mas, gente, brincadeira tem que ser brincadeira sempre. Uma coisa séria é uma coisa séria. O Gilbertica falando, eu tenho a revista do Vampeta. O que tem a ver? O que tem a ver? Você viu? Eu não vi. A revista do Vampeta, Eu não vi. Não é possível, velho. Eles estão falando outra coisa, O velho. Ronaldo tem essa revista na casa dele e quer jogar o Biel pra mim. Eles estão falando aqui outra coisa, velho. Eu não tenho essa revista, você tem? Reza a lenda que ele tem um pôster do Raí na casa dele. Isso aí é quase que confirmado. Quem não viu a revista do Dinei que atire a primeira pedra, né? Vamos falar sobre isso rápido. Eu acho que não tem que ser suspenso, é brincadeira, tem que aprender que certas brincadeiras não se faz mais porque evoluímos, temos que ter cuidado com o que falamos. Mas, Vitor Roque, vai jogar futebol e não faz mais bobagem. Ponto, acabou. E aí, Garbi? Foi a presa que falou, hein? Vambora, vambora. Vai piorar. Acabou. O Neto tá chegando com os donos da bola. Uma ótima tarde pra todo mundo. E a gente fica por aqui. Melhor assim, deixa pra lá. Vamos lá. Tchau, gente. Beijo.